Quarta-feira, 2 de agosto, o delegado visita Helena e tenta descobrir algo sobre o sequestro de Maria José. Ela mente e diz que Ulisses a trouxe em estado de coma e não podia imaginar que não se tratava de Sandra. O delegado pergunta se depois disso ela por acaso entrou em contato com Ulisses para avisar que iria acusá-lo do sequestro de Maria José e colocá-la no lugar da irmã. Helena diz que não viu mais Ulisses. O comandante pergunta a Helena se ela sabe que o procedimento que fizeram em Maria José não é autorizado pela sociedade médica. Helena diz que são práticas experimentais e que se um familiar autorizar, o médico pode fazê-lo. Ela diz que o marido é um cientista sério e reconhecido. Ela diz que vai acompanhá-los até a saída. Maria José e Alessandro levam Antônio para que Porfírio o conheça. Porfírio fica muito feliz e diz que o menino se parece muito com ele. Ele diz que esse momento é o mais feliz de sua vida e para um velho saber que seu sangue vai continuar é a melhor satisfação que pode acontecer nesse mundo. Helena deixa um recado para Jorge e diz que a polícia está investigando e para que ele ligue para ela. Helena pergunta a Cristina se não era para ela estar cuidando de Porfírio e ela diz que seu turno já terminou. Ela pergunta como ele está e Cristina diz que ele ficou muito feliz de ver o bisneto. Helena diz a Jorge que Maria José foi visitar Porfírio e ele ficou muito emocionado em ver o bisneto. Jorge diz para Helena tentar conversar com Maria José porque talvez ela possa ser a única salvação deles. Fernando faz fisioterapia e começa a fazer perguntas sobre a vida da doutora Irene e Vitória fica incomodada. Vitória diz a Felipa que os ciúmes que ela sente não é sem fundamento. Ela diz que a doutora Irene é jovem e bonita e Fernando se sente muito à vontade com ela. Felipa diz que isso significa que ele está mais animado. Vitória diz que ele a ignora sempre que está com a doutora e Felipa diz que talvez ele preste atenção nela, porque está disposto a voltar a andar. Vitória diz que ela é jovem e é normal que a conversa dele seja mais interessante. Felipa diz que se ela tem tanta certeza que Fernando está gostando dela é melhor terminar. Vitória diz que talvez isso seja melhor mesmo. Ela chora e diz que nunca deveria ter se apaixonado por Fernando. Emiliano vai ao consultório de Hernan e ele explica que Fernando já está fazendo terapia, mas que ele poderia ter morrido quando foi empurrado daquela varanda. Emiliano fica chocado porque Alessandro disse que ele tinha caído vendo um trabalho. Hernan diz que provavelmente ele não quis dizer a verdade para não o preocupar, mas que Fernando é um jovem forte e ele pode voltar a andar. Emiliano, muito surpreso, pergunta se ele está paralítico. Emiliano entra para ver Fernando e ele diz que não queria que seu tio fosse até lá. Emiliano diz que ficaria muito preocupado e diz que Alessandro não falou a verdade para não preocupá-lo, mas percebeu que foi algo bem pior. Hernan diz a Fernando que estava explicando seu tio que ele não está paralítico e que seu corpo está reagindo bem e que se continuar assim em breve poderá levantar da cama. Dias se passam e Raquel chora sobre as cinzas de Ulisses. Vitória diz que ele está descansando em paz e Raquel diz que sim. E que agora ela quer ir para uma clínica de reabilitação. Alessandro diz ao delegado que o assassinato de Mateu e o suicídio de Ulisses são coincidências demais e que com certeza seu irmão Bruno está por trás disso tudo. Ele diz que o que fizeram com sua esposa não pode ficar impune. O delegado diz que ele pode recorrer por práticas indevidas. Jorge diz a Porfírio que ele parece estar muito bem. Porfírio diz que com certeza porque conheceu seu bisneto. Ele diz que fará seu testamento em favor de Maria José com a condição de que a clínica dele não receba um centavo. Alessandro tenta convencer Maria José de fazer um teste de DNA para saber se é neta de Porfírio. Maria José diz que não quer porque se isso for verdade acabará com seu pai.
Alessandro diz que está insistindo porque acha que Bruno está por trás disso tudo, e enquanto ele não estiver atrás das grades ele não ficará tranquilo. Maria José diz que talvez Bruno tenha se resignado e não quer provocar essa dor no seu pai. Alessandro diz que tudo bem então, como ela quiser. Jorge diz que Helena precisa convencer Maria José a lhe dar uma parte da fortuna de Porfírio. Ele diz que os idiotas que ele foi visitar em Vancouver não confiam na ciência, mas ele sim. Helena diz que talvez ele esteja errado e Jorge diz para ela não se atrever a dizer isso de novo. Alessandro dá um carro de presente para Maria José e ela fica muito feliz. Fernando liga para Vitória e diz que em alguns dias receberá alta e que vai continuar a fisioterapia. Ele pergunta o porquê Vitória não está indo lhe visitar e ela diz que esteve ocupada com o lançamento de seu livro. Fernando conta que Roberto comentou que ela disse que ele não precisava dela, mas isso é mentira porque ela sabe que ele sente falta dela. Vitória, chorando, desliga o telefone. Alessandro visita Fernando e pergunta o que ele tem que parece deprimido. Fernando diz a ele que Vitória não quer mais saber dele e de uma hora para outra ela deixou de ir vê-lo. Ele diz que acha que ela pensou que ele ficaria inválido e perdeu o interesse. Alessandro diz que parece inconcebível pensar isso dela e ele sabe que ela o ama. Fernando pergunta então por que ela não atende suas ligações e não vai visitá-lo? Alessandro fica sem saber o que dizer. Maria José diz ao pai que ela e Alessandro se casarão em uma cerimônia bem simples, que ela já está se lembrando de algumas coisas como o povoado em que eles moravam. Helena chega e Maria José diz que está com seu pai. Ela diz que já viu e cumprimenta Pedro. Ela diz que foi falar com ela, mas é algo pessoal. Pedro diz que não. Se for falar alguma coisa para sua filha, que seja na sua frente. Helena diz que ele vai desculpá-la, mas é algo pessoal. Pedro, furioso, diz que não se importa e que diga na sua frente e verá que mentira ela vai dizer ou que intriga vai inventar. Célia se oferece para levar Antônio. Senhor Pedro diz que por culpa dela Sandra morreu, e ele não vai permitir que ela faça mal à sua família. Helena puxa Maria José e diz que depois, se ela quiser, ela conta para seu pai. Senhor Pedro diz que não e que ela não destruirá a vida de Maria José como fez com a dele e com a de Sandra. Porque se tivesse sido uma verdadeira mãe ela não teria se envolvido com drogas. Ezequiel corre para chamar Vitória. Helena diz que se não fosse importante ela não teria saído de sua casa. Maria José diz para seu pai não se preocupar, porque ela só vai ouvir o que ela tem a dizer. Maria José vai falar com Helena e pergunta o que ela quer falar. Helena diz que primeiramente Pedro não é seu pai. Vitória pergunta a Pedro o que está acontecendo e ele diz que não sabe para que essa mulher veio, mas se ela pretende levar Maria José ele não vai permitir. Maria José diz a ela que talvez Pedro não seja seu pai biológico, mas a ama muito e não quer magoá-lo. Helena diz que ela é filha de Cristóvão e neta de Porfírio. Ela diz que Porfírio deixará a fortuna para ela e Maria José diz que não quer esse dinheiro e não precisa. Helena diz que ele quer fazer isso e para ela não abandonar a clínica. Maria José pergunta como ela pode pedir isso e diz que não concorda com o que esse doutor a fez. Ela diz que se Porfírio a deixar a herança ela vai distribuir em instituições de caridade. Helena diz que então ela não tem outra alternativa a não ser dizer toda a verdade a Pedro. Ela cumprimenta a Vitória e se despede de Pedro. Ela diz a Maria José que nada aconteceu e para ela pensar no que ela disse. Senhor Pedro pergunta a Maria José o que ela disse. Maria José diz que ela contou a história de sua vida e explicou o porquê deixou seu pai e lhe pediu perdão, mas ela não pode perdoá-la. Maria José conta a Alessandro e Vitória o que Helena realmente disse e Alessandro diz que ela não pode ceder a essa chantagem. Maria José diz que não quer magoar seu pai.
Vitória diz a ela que se concordar com isso muitas pessoas passarão pelo mesmo que ela está passando agora e eles nunca irão parar. Vitória diz a ela que é melhor que faça o exame de DNA e peça a Paula que faça também porque se elas forem irmãs saberão que essa mulher está mentindo. Alessandro concorda e diz que se tudo for uma mentira terão que dizer a senhor Porfírio. Maria José diz que ele está tão animado acreditando que ela é sua neta e de repente ela é mesmo. Bruno vai até a casa de Júlia e pergunta sobre Eric. Ela diz que ele chegou lá baleado e seu marido levou para o hospital. Bruno dá o número do hotel que ele está e entrega um pouco de dinheiro para caso eles precisem. Fernando recebe alta e chega em casa. Raquel vai falar com Vitória e diz que não. Voltou a beber e não quer ir para a clínica de reabilitação. Vitória diz que é melhor que ela vá, e alguns meses nesse lugar será melhor para ela. Vitória diz que pensou em pedir a guarda definitiva da Vicky e Raquel diz que tudo bem. Fernando já está em seu quarto e Emiliano pergunta se ele não irá ver a terapeuta. Fernando diz que sim e que ela disse que precisa continuar com as sessões. Emiliano pergunta por Vitória e diz que ela não voltou ao hospital. Fernando diz que não sabe dela. Emiliano diz para ele ligar para dar a boa notícia de que ele já está em casa. Fernando diz que ligará depois. Helena diz a Jorge que Maria José não quer que Senhor Pedro saiba que ela é filha de outro e lhe deu alguns dias. Jorge diz que ela não vai aceitar e que eles precisam obrigar a Porfírio de alguma maneira e que ele deve fazer o testamento a favor deles, nem que seja força. Alessandro diz a Paula que ela precisa fazer o exame de DNA porque sua mãe afirmou que ela é filha de Pedro e Maria José não. Então, se elas tiverem o mesmo DNA, significa que ela está mentindo. Paula chorando diz que não quer. Maria José diz que elas precisam ter certeza. Paula diz que não e que essa mulher é uma mentirosa e não sabe o que faria se descobrisse que Maria José não é sua irmã. Maria José diz que sua mãe está pressionando e é melhor que elas descubram primeiro. Paula diz que aquela mulher é uma infeliz e a odeia. Maria José diz para ela não dizer isso porque é sua mãe. Paula diz que prefere morrer do que ser filha dela. Alessandro diz para ela ficar calma e precisam pensar no melhor para sua irmã e seu pai. Paula chora e Maria José diz que elas não deixarão de ser irmãs porque foram criadas pelo mesmo pai. Paula diz tudo bem e pergunta se dói. Alessandro sorri e diz que não. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos e até o próximo vídeo.